Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bibi e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre desencarne. Essa aula vai seguir mais ou menos a mesma lógica da última, não vai ser uma coisa extremamente aprofundada, mas a gente vai usar para fazer a base para os nossos próximos estudos sobre o Espiritismo. Então vamos começar? Primeiramente, o que é o desencarne, né? O desencarne é justamente o fim de um ciclo, de uma encarnação e o retorno para o plano espiritual, por planejamento ou de uma nova encarnação ou de uma nova missão. Mas onde que a gente pode enxergar então a visão espírita da morte, né, o desencarne, quando a definição que a gente acabou de dar é tão parecida com a que a gente já tem nos dias atuais? Vamos analisar, por exemplo, a pandemia que a gente está tendo agora, que muitos desencarnes são muito dolorosos, e a gente vai encontrar um significado para isso no Espiritismo. No Livro dos Espíritos, deixa claro que a morte é unicamente o fim do funcionamento do corpo. O nosso fluido vital acaba e esse é o momento que a gente vai desencarnar. Isso quando o desencarne é comum, quando ele foi planejado e não é prematuro. Quando o desencarne é planejado, os laços do nosso perispírito que ligam o espírito ao corpo são desatados lentamente, não tem um corte brusco dentro deles, e isso ajuda o espírito, quando ele desencarnar completamente, a acordar de uma maneira mais tranquila no plano espiritual. Mesmo que continue meio confuso, né? Porque você estava num corpo físico e agora você já está num corpo mais fluídico, você vai ter mais facilidade em encontrar-se naquele lugar, né? Agora, quando o desencarne não é premeditado, quando é algo muito prematuro, o espírito vai cortar os laços de uma maneira muito bruta e aquilo vai atrapalhar o retorno dele à vida espiritual. A forma com que ele vai ser atingido vai ser muito mais forte e vai atrapalhar todo o entendimento que ele vai ter do lugar que ele está. Se a gente for ver o desencarne justamente pelo lado do espírito que desencarnou, geralmente é encontrado como uma libertação, porque, como eu disse na última aula, a reencarnação você retorna para um corpo que te limita, que tira sua memória, que tira suas habilidades, você tem que conquistar várias coisas lentamente até você, seja aprender a falar, aprender a andar, aprender algum instrumento, alguma língua. As suas habilidades que você já tinha ficaram no plano espiritual quando você reencarnou. Outros sentidos que o espírito e o perispírito podem exercer, a gente não pode, porque o nosso corpo limita, a matéria limita. E quando a gente desencarna, é uma libertação dessa prisão. E a gente consegue reencontrar espíritos que a gente tinha afinidade, relembrar as memórias que a gente tinha de outras encarnações e retornar com alguns sentidos que a gente perde enquanto a gente está encarnado. Agora, para dar um exemplo mais nítido do que é o desencarne, a gente pode contar o caso de André Luiz, que é o espírito que escreveu o livro Nosso Lar. André Luiz, ao desencarnar depois de uma vida de excessos, acordou em um ambiente escuro e pútrido. O local remetia tristeza e ao fundo ele escutava lamentos e choros. Ele estava no umbral. Lá, ele era chamado de suicida e não entendia o porquê. Ele ficou por mais de 8 anos nesse lugar. Só então, quando realmente entendeu que ele precisava se melhorar e pediu ajuda para isso, que a equipe de espíritos superiores veio buscá-lo. Ele foi encaminhado para a ajuda, onde foi tratado de suas feridas e saciou sua fome com sopa. Mais tarde, ele foi entender que estava no nosso lar, uma colônia espiritual, e que aquele era o seu verdadeiro lar, que aquela era a sua verdadeira vida, mas que o tempo que ele esteve encarnado foi de extrema importância para o seu aprendizado e evolução moral. É no plano espiritual que temos a oportunidade de estudar, trabalhar, ajudar no que for necessário. Lá que é feito o nosso planejamento reencarnatório, de acordo com as nossas necessidades. Um fato interessante é que a tecnologia no plano espiritual é incrível, e o que temos aqui é uma mera cópia imperfeita de lá. Vocês perceberam que lá no início da história, enquanto ele está no umbral, ele é chamado de suicida? Suicídio é quando você provoca a sua própria morte, né? E André Luiz provocou a própria morte, mesmo que inconscientemente. Ele utilizava de muito álcool, ele não se alimentava bem,
ele se estressava demais, ele não tirava pausas do trabalho, e isso foi deteriorando o organismo dele até que ele morreu. E todas essas atitudes, todas as coisas que fizeram com que ele ficasse doente e morresse, foram escolhas da parte dele, que ele sabia que poderia estragar o corpo dele, porque enquanto encarnado ele era um médico, e sabendo que aquilo poderia estragar o corpo dele, ele continuou utilizando. E com isso, ele escolheu passar por uma doença e desencarnar, deixando bem claro que o suicídio nunca é a escolha para o final da encarnação. Você nunca planeja isso enquanto você está desencarnado no plano espiritual antes de reencarnar. Você não escolhe que vai se suicidar. Isso não é uma opção viável, porque justamente transgride as leis de Deus. Se você planeja se matar, você está tirando uma vida. E essa vida, mesmo sendo tecnicamente sua, ainda é uma vida. Então é isso, gente, a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Vocês deixem o like se gostaram da aula, se assistiu alguma dúvida. E a gente se vê na próxima. Tchau!